Olá, eu sou o pastor Ricardo Cipriano, da Associação Paulista Leste, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no ano de 2020, como nós tivemos a pandemia do coronavírus, nós tivemos que lidar com algumas restrições de saúde que o município impôs para a segurança das pessoas. As igrejas foram fechadas e nós tivemos que adaptar a nossa igreja fazendo transmissões pela internet. Nós começamos aqui com um celular, sem muitas pretensões. Na verdade, nós queríamos atender os nossos irmãos que estavam em casa e não podiam vir à igreja assistir aos cultos. Os nossos irmãos que cuidam da parte da tecnologia, eles começaram a aperfeiçoar e fazer um trabalho mais bonito, mais bem feito, procurando alcançar mais pessoas. Quando nós percebemos que não eram só os nossos irmãos que estavam nos assistindo, ou seja, através da internet, outras pessoas estavam sendo alcançadas. Num certo dia, eu estava pregando através da internet, pela página da Igreja do Jardim Planalto, e uma senhora entrou nos comentários da transmissão, dizendo que ela admirava a Igreja Adventista e que gostaria de receber estudos bíblicos, queria conhecer a Igreja Adventista. Ela nos contou que morava no Jardim Planalto e queria receber uma visita nossa. Eu fiquei muito feliz e pedi para ela que compartilhasse o contato dela e me mandasse o endereço que eu, com muito prazer, eu iria até ela. E ela então mandou o endereço, colocou tudo bonitinho lá, Jardim Planalto, e me mandou o telefone. Porém, quando ela me mandou o telefone, eu olhei DDD 62 e eu desconfiei. Eu falei assim, Jardim Planalto é um nome muito comum. É possível que ela more num Jardim Planalto de outra cidade. E eu perguntei para ela, que cidade a senhora mora? E ela falou, eu moro em Goiânia. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela, olha, nós somos de fato do Jardim Planalto, mas Jardim Planalto de São Paulo. E aí então ela ficou um pouco triste de começo, né? Não era o Jardim Planalto que ela mora, mas eu falei, olha, a partir de agora eu vou atender a senhora. Vou mandar os estudos bíblicos, a gente produz aqui umas meditações diárias de 5 minutos, eu vou encaminhar o link do YouTube para a senhora vai poder assistir e vou colocar a senhora em contato com o pastor daí. Mas ela já entrou em contato, já ficou sabendo onde era a igreja lá no bairro dela e ela começou a acompanhar conosco aqui. Acontece que ela tem um filho que mora em Santo André e esse filho sofreu um acidente automobilístico. Por conta disso, ela, como mãe, ela quis vir para cuidar do seu filho. E aí então ela veio para o município de Santo André, no estado de São Paulo, que é vizinho aqui de nossa igreja, a Igreja do Jardim Planalto. Foi aí que ela pediu que eu orasse pelo filho e pediu também que eu fosse visitá-lo. Claro, com prazer. Assim que ela chegou, eu fui lá visitar. Ele recebeu alta, eu fui até a casa dele, onde ela estava. Ali nós conversamos, fizemos mais estudos da Bíblia e, para minha alegria, ela disse algo que eu fiquei muito feliz. Ela disse assim, pastor, eu não quero voltar para Goiânia sem ser batizada. Eu quero que o senhor me batize, porque foi o senhor que eu encontrei lá na internet, foi o senhor que me mandou as meditações, os links dos cultos. E a partir daquele momento eu fiquei mais calma, eu estava muito angustiada por conta da pandemia. Tudo aquilo trouxe felicidade para a gente, mas acima de tudo nós vimos a mão de Deus atuando em toda essa história. E nós percebemos a importância do trabalho através da internet. Nós temos diversas frentes de trabalho, mas a internet ela não tem fronteiras, ela vai por todos os lados e aí Deus usa e Deus faz chegar aonde as pessoas estão precisando da mensagem. Mas ela foi obreira de uma igreja e chefe de uma equipe de obreiras. Ela começou lá de Goiânia a compartilhar os links das meditações e dos nossos cultos
com uma obreira que era da equipe dela. Curiosamente, esta obreira estava frequentando uma de nossas igrejas aqui no distrito. E ela disse para a irmã Maria Domingues, ela disse, olha, a senhora está me compartilhando os links do pastor a qual eu estou indo na igreja dele. E tudo isso foi muito interessante e nós vimos a mão de Deus guiando. Há algumas semanas atrás, eu a batizei, tive o privilégio de batizá-la na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Planalto, e a sua obreira, a obreira da sua equipe, que era ex-obreira da equipe dela, também foi batizada em uma de nossas igrejas. E nós ficamos muito felizes pelo trabalho, pela forma como Deus conduziu isso e como Ele tem conduzido e produzido outras histórias maravilhosas, histórias a qual Deus alcança as pessoas e através da sua misericórdia Ele nos usa e a gente fica feliz por poder ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Meu nome é Maria, eu tenho 72 anos, eu moro em Goiânia e eu estou aqui para contar para vocês a minha história e as minhas experiências de vida. Tudo começou no ventre da minha mãe, quando a minha mãe, descobriu que tinha sido feito um trabalho de morte para o meu pai por uma prostituta que se encantou com ele. Como ele não quis largar a família, ela fez um trabalho de morte para ele. E aí a minha mãe não sabia onde correr, porque não conhecia Deus, não tinha onde pedir socorro. E a minha mãe foi buscar nos candomblés da Bahia. E aí, chegando lá, os demônios disseram para ela que resolveria o problema dela se ela desse a mim para eles. E no ventre da minha mãe, a minha mãe disse que eles poderiam tomar a minha vida para eles. E eles iam resolver o problema dela. E ela saiu de lá e nada foi resolvido. O meu pai acabou saindo da Bahia para São Paulo para procurar socorro, tratar da saúde, que ele começou a sentir dores muito fortes na cabeça devido aos trabalhos que tinham sido feitos. E aqui médico nenhum descobriu e ele acabou perdendo os sentidos, perdendo a memória, indo parar nas ruas como mendigo. Foi recolhido no Juqueri. No Juqueri, lá ele muito violento e tomando remédios muito fortes, acabou falecendo. E a minha mãe lá na Bahia não sabia de nada. E foi avisada que ele tinha passado mal. Minha mãe pegou as 3 filhas, veio para São Paulo. E quando nós chegamos aqui, fazia 3 dias que meu pai tinha sido enterrado como indigente. E eu, ouvindo falar, eu não tinha nem 5 anos de idade, ouvindo falar tudo isso, fiquei curiosa. Eu queria saber quem era o demônio que tinha matado meu pai. E comecei a chamar Satanás para se aparecer e dizer para mim que eu queria conhecer quem tinha matado meu pai. Aí um dia ele apareceu para mim à noite, no meu quarto, e eu vi 3 vezes, me descobria, e eu naquele sufoco, naquela agonia. Quando de repente eu olhei, ele estava na beira da minha cama, e ele falou para mim, Satanás, ele falou para mim que ele tinha tirado a vida do meu pai, e se eu não desse a minha para ele e me levar, que ele ia voltar da próxima vez e ele ia me levar também. E aí começou todo sufoco na minha vida, toda perturbação. Eu fui uma criança muito perturbada, muito desassossegada. Eu fui uma criança muito assediada sexualmente. Eu fui uma criança que eu sofri muito. Eu passei fome, eu passei frio. Eu apanhei muito, a minha mãe também, perturbada, me espancava, judiava de mim. Nós chegamos a dormir na rua, a passar muito frio, a passar necessidade. Até que eu me tornei adulta, e quando chegou os 21 anos de idade, a promessa que Satanás tinha feito para minha mãe se cumpriu.
Eu comecei a passar mal, ser levada para hospitais, desmaiava do nada toda sexta-feira. E quando chegava nos hospitais, os médicos diziam que eu tinha uma missão a cumprir, eu precisava me desenvolver espiritualmente. E eu não entendia nada, não sabia o que era. Aí quando foi um dia eu passei mal na rua e quando eu acordei eu estava dentro de um terreiro de Umbanda. E ali eu comecei a servir aos demônios. Da Umbanda eu fui para o Candomblé, eu fui para o Voodoo, eu fui para os trabalhos, fui conhecendo as trevas mais e mais, cada dia me aprofundando mais para conhecer, para entender, para saber o porquê das trevas e o porquê eles faziam todos aqueles trabalhos para matar as pessoas, né? E um dia houve um trabalho contratado de um irmão querendo tirar a vida do outro, e eu era responsável para ajudar nesse trabalho, e ali eu peguei e fiz tudo errado para que desse tudo errado. E eu falei para Deus que eu ia fazer justiça, porque aquele homem ali ia morrer inocente, tendo família e tudo mais, e o próprio irmão pagando e gastando aquela fortuna, que só o trabalho era 40 mil reais, e fora 21 bichos, 21 elementos para ser despachado no cemitério à meia-noite para tirar aquela vida. E diante de tudo isso, eu me desanimei, abandonei os terreiros e resolvi fazer dentro da minha casa. Peguei um cômodo e ali tinha todo o luxo. As roupas eram importadas, todas as guias eram de cristal puro. E ali eu atendia pessoas acreditando que eu fazia caridade. Pessoas desempregadas, pessoas doentes, não é? E fiquei grávida, fui ganhar bebê. E quando eu voltei, aí eu fiquei parada, não é? Deu um tempo, porque eu estava de dieta do meu filho que havia nascido. E eu fiquei ali parada. E todos os dias a campainha tocava, quando eu ia ver, eram duas mulheres com a Bíblia na mão. E eu já deixava o caldeirão de água preparado para jogar em cima delas. E eu não queria atender de forma alguma. E por uns 15 dias... elas insistiram, não desistiram. Eu creio que eram os anjos de Deus para me salvar. E eu ali um dia estava amamentando meu filho na lavanderia. E meu filho desceu para comprar pão, esqueceu o portão aberto e justo no horário que elas chegaram e subiram e entraram. E eu perguntei a elas por que elas tinham entrado, o que elas queriam na minha casa. E elas perguntaram se eu conhecia Jeová. E eu falei para elas que eu não conhecia ninguém, que eu não conversava com vizinho nenhum ali. Mas elas insistiram e perguntaram se elas poderiam falar de Jeová para mim. Aí eu falei para elas que depois que eu falasse da minha religião. E pacientemente elas sentadas ali, aí eu falei para elas. Contei tudo que eu tinha feito, como era, tudo que eu conheci de Satanás e os demônios no inferno, eu contei tudo para elas. E aí elas pegaram e mostraram para mim, na palavra de Deus, na Bíblia, elas disseram para mim que eu estava enganada por Satanás, que eu estava achando que fazia caridade para Deus, mas eu estava servindo aos demônios com tudo aquilo. E se eu cria em Deus, na palavra de Deus, aí eu falei para elas que eu não conhecia a palavra de Deus não, mas eu amava muito Jesus. E se Jesus estava falando para mim aquilo, eu ia largar tudo. E eu peguei um martelo, dei um martelo para o meu filho, e aquelas imagens que eram mais de 1 metro de altura, nós começamos a quebrar tudo, juntar tudo, peguei 2 sacos de 200 litros de lixo, jogamos tudo dentro e jogamos lá fora para o lixeiro levar. E eu perguntei a elas, e agora? Se eles se levantarem, eu faço o quê? Aí elas falaram para mim orar os Salmos 91 na minha casa
que eles saíam. E no mesmo dia, às 11h30 da noite, o meu filho, bebê, deu um grito muito forte, estava roxo, sem fôlego. Eu pensei que o alfinete da fralda tinha furado a barriguinha dele. Aí estourei o macacão de pressão. Quando eu olhei, não tinha nada. E no mesmo instante, meu filho, o outro, veio, gritando que tinha uma mulher horrível no quarto dele. E eu me lembrei do que elas haviam me falado. E eu peguei o Salmos 91 e falei para Satanás. Eu falei, você veio, você vai ouvir. Porque hoje me falaram a palavra de Deus. E Deus deixou essa palavra para toda vez que você me atacar, eu ter como me defender. E você vai ouvir essa palavra. Eu vou dobrar os meus joelhos, você vai ouvir para você nunca mais você entrar na minha casa para me atormentar. E ali eu li os Salmos 91, porque eu não sabia orar. Eu só li os Salmos 91. Quando eu acabei de ler, deu um vendaval dentro da minha casa, um furacão, uma tempestade horrível. As cortinas de juta, que são pesadas, que tinham mais de 6 metros de largura, lambiam as paredes de um lado para outro, a coisa mais horrorosa, caía tudo, a tempestade derrubando tudo dentro da minha casa. E eu, com a Bíblia na mão, me levantei, fui até a porta. Quando eu abri a porta, aquilo saiu, fez um barulho horrível e sumiu de dentro da minha casa. E eu continuei, mas não parou aí, porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra. E Satanás sabia que eu não conhecia, que eu tinha feito aquilo porque tinha mandado e porque eu tinha fé. Mas eu não tinha base nenhuma, embasamento nenhum na palavra de Deus, conhecimento nenhum. Eu não tinha fundamento nenhum, então ele continuou, porque ele achou que eu podia voltar ainda. Ele tinha esperança de me ter de volta. E eu segui a minha vida, e muitas coisas se passaram. Muitas subidas e descidas, quedas, enfermidade. Eu, quando chegava o mês de dezembro, que eles têm como mês da Iemanjá, que eu levava, era responsável, eu levava 12 ônibus de pessoas para o terreiro, para ir para a festa de Iemanjá. E eu ali, eu comandava tudo, eu dirigia tudo. E todo mês de dezembro, depois que eu abandonei, eu não tinha saúde. Todo mês de dezembro aparecia alguma coisa na minha vida. Eu tive câncer no pulmão direito, câncer no seio esquerdo, tive 5 úlceras hemorrágicas, tive um câncer no duodeno, maligno, agressivo, tive 4 paradas cardíacas. E 40 dias e 40 noites antes que tudo isso acontecesse, eu fiquei prostrada na cama, vomitando sangue, saindo meus pedaços de sangue, evacuando sangue, indo para o médico, fui para a Santa Casa, fui para todo lugar, médico nenhum descobria, diagnosticava o que eu tinha. Tudo isso foi diagnosticado depois, porque não era doença física, era espiritual, era Satanás que tinha que colocado para tirar a minha vida, para me pressionar a voltar para ele. Porque 40 dias e 40 noites, em casa eu tenho 2 Bíblias como testemunho, que eu vomitava o sangue, meus pedaços de sangue em cima daquelas Bíblias, porque eu peguei a palavra de Deus e comecei a ler, porque eu vi que o Salmos 91 tinha me dado o livramento, e eu comecei a ler a Bíblia durante 40 dias e 40 noites, eu lendo a Bíblia, vomitando, morrendo. Fiquei com 38 quilos, a pele grudou no osso, fiquei igual aquelas mulheres do Etiópia, só o esqueleto de morte mesmo. E eu entrei em coma, porque eu não aguentei a pressão. 40 dias e 40 noites, Satanás sentado na beira da minha cama. Eu quero ver quem é o médico, quem é o psicólogo, quem é que vai dizer para mim que ele não existe.
porque ele sentou na beira da minha cama 40 dias e 40 noites, ele dizia que se eu não voltasse para ele, eu ia morrer. E eu dizia para ele que eu não ia morrer, porque eu decidi jogar tudo no lixo, seguir Jesus e conhecer a Deus. E eu entrei em coma, e de repente, eu ouvi um médico dizer que ia aplicar uma medicação e em 7 minutos, se eu não voltasse, tudo seria desligado. E naqueles 7 minutos, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei para Deus que se Ele não permitisse morrer, com todo o conhecimento que eu tinha do inferno, Ele podia confiar em mim e me mandar onde Ele precisasse, fazer o que Ele desejasse, que eu iria sem medo. E no mesmo instante eu comecei a voltar à vida, eu comecei a sentir meu corpo, e o médico disse a mim contar até para os cachorros, porque ele com 20 anos de cirurgião, ele nunca tinha visto um caso como o meu. Gente por muito menos tinha morrido e eu estava viva. E eu saí dali para a glória de Deus. E 39 anos, eu procurando a verdade, bati de porta em porta, entrei e saí em todas as igrejas, e à procura da palavra de Deus, da verdade, à procura da verdade. Porque como eu conhecia o inferno e conhecia Satanás, eu sabia que só a verdade é que freia ele. Só a verdade é que protege a gente dos ataques do inferno, dos demônios, de Satanás, de tudo, de todas as trevas. É a palavra de Deus. Então eu procurava desesperadamente. Entrei por várias igrejas e não encontrei. Era só mentira. A palavra de Deus era usada e não era pregada. Além de não praticar, ainda enganavam as pessoas. E eu para não demorar muito, fui procurando, fiquei na última porta que eu entrei, a última denominação onde eu entrei, fiquei por 20 anos. 20 anos. E avaliando e analisando ali, eu fui vendo que eu não estava na verdade, eu estava sendo enganada naquele lugar pelo diabo novamente. Satanás ali enganando, usando a palavra de Deus para me enganar, como ele está enganando a muitos ali. A muitos com as mentiras de propósitos, de votos, de dinheiro, de dar tudo e nada. E Deus não responde a nada porque não é de Deus, era mentira. E eu louvo a Deus porque veio a pandemia. Veio a pandemia e eu fui obrigada a ficar isolada dentro da minha casa nas 4 paredes. E aí eu falei para Deus, meu Pai, esse vai ser o ano mais maravilhoso da minha vida, porque eu tenho certeza que esse ano eu vou encontrar a verdade, porque eu vou procurar na internet, eu vou procurar na sua palavra, eu vou procurar em tudo, mas eu vou encontrar a verdade. E aí eu comecei a procurar na internet, eu comecei a procurar na televisão, e eu encontrei na televisão, na TV Novo Tempo, os pastores da igreja adventista. E começaram ali a falar da verdade, e me fez me lembrar que eu entrei um dia numa igreja adventista, lá no Riacho Grande. E ali eu vi um culto diferente, aonde foi pregado a verdade. E eu comecei a procurar a igreja adventista, lá em Goiânia, no Jardim Planalto. E eu encontrei a igreja adventista, como eu havia colocado, Igreja Adventista do Jardim Planalto. E quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz. Comecei a conversar com o pastor, aí no WhatsApp, aí conversando com o pastor, ele me mandando as meditações diárias, ele mandando para mim os cultos de domingo, de quarta-feira. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor
não é? Eu quis conversar com ele porque eu tinha muitas dúvidas das igrejas por onde eu tinha passado, as outras denominações. Eu tinha muita dúvida sobre a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Ele começou a tirar todas as minhas dúvidas, o pastor Ricardo Cipriano, da igreja do Jardim Planalto de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Mas eu estava acreditando que eu estava falando com o pastor do Jardim Planalto de Goiânia. E eu conversando com ele, falando com ele ali, né? Quando foi um dia, ele disse para mim que ele não era de Goiânia, que ele tinha visto no DDD do meu celular, do meu WhatsApp, que eu era de Goiânia e eu estava achando que ele era do Jardim Planalto de Goiânia, mas ele era de São Paulo. Mas eu não me importei e ele também não se importou, ele se importou com a minha alma. E ele foi me mostrando a verdade, ele foi tirando as minhas dúvidas, ele foi me fortalecendo. E eu fiquei do mês de junho, né? E eu dizia sempre para mim em casa que um dia, em janeiro, eu vinha para São Paulo resolver algumas coisas minhas e eu vinha me batizar aqui em São Paulo. E ele continuou a me fortalecendo, e as irmãs orando por mim, todo mundo me ajudando. E Deus permitiu uma situação. Um filho meu, que mora em São Paulo, sofreu um acidente e eu precisei vir às pressas para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, Deus livrou meu filho da morte. Graças a Deus, as irmãs, a igreja toda se uniu em oração. Ele foi curado. E eu vim conhecer a igreja, me batizei, para a glória de Deus, e vou permanecer na verdade, porque hoje eu conheço a verdade. E por que eu conheço a verdade? E por que eu vim para a igreja adventista? Porque eu senti uma paz muito grande, uma luz muito grande na minha vida, eu fui transformada em outra pessoa. Os meus filhos perceberam que hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho paz. Hoje eu conheço as leis de Deus. Principalmente o sábado. O sábado hoje é para a glória de Deus, é para mim glorificar a Deus. Eu passo o sábado estudando a palavra de Deus. O sábado dedicado ao Senhor, como está escrito nos mandamentos dele. Porque os mandamentos de Deus eu já obedecia. Mas tinha um que eu não obedecia, que era o sábado. E eu vi, em vários textos da Bíblia foi me mostrado, que Deus deixou escrito que o sábado é para a santificação do Senhor, que nós temos que trabalhar 6 dias na semana, como Ele trabalhou criando o mundo, e no 7º descansar no Senhor. E hoje eu louvo a Deus, agradeço a Deus, dou glórias a Deus por conhecer a verdade, conhecer esse povo da verdade, esse povo de Deus. E em nome do Senhor Jesus, assim como eu fui abençoada, eu desejo que você seja abençoada. Entre na internet, assista as meditações diárias do pastor Ricardo Cipriano, assista aos cultos de domingo, aos cultos de sábado, à escola sabatina, que você escute e que você entre também na Novo Tempo, estude a palavra de Deus, peça um estudo bíblico e conheça a verdade, porque você não precisa de mais nada, além de conhecer a verdade, para você ser livre, para você ter paz, porque Satanás conhece, ele sabe quem conhece a lei de Deus e quem não conhece. Satanás sabe quem vive a lei de Deus e quem não vive. E aquele que conhece a lei de Deus e pratica, e conhece a verdade, ele jamais vai investir, porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Em nome do Senhor Jesus, que sejam todos abençoados com esse testemunho. Este trabalho, através da internet, é um trabalho muito interessante. Porque é como uma pedrinha que a gente joga num lago e ele vai formando diversos círculos
ali como uma cascata. A Maria Domingues começou a compartilhar os links que eu compartilhava com ela. E através desses compartilhamentos que ela fez dos links, surgiram mais outros 8 estudos bíblicos de pessoas que trabalhavam com ela e não conheciam a mensagem da Igreja Adventista. Nisso tudo, a gente percebe a importância de nós compartilharmos. As pessoas a qual nós compartilhamos, compartilham com outras. E essas outras, por sua vez, quando percebem que Deus está iluminando elas, através daquela mensagem, elas compartilham com outros. E aí a gente já perde o controle de onde tudo isso vai e de onde Deus usa para alcançar pessoas que estão precisando ouvir a mensagem. Uma outra coisa muito interessante, aqui nas nossas pregações, nós sempre afirmamos que Jesus é especialista em erguer almas arruinadas por Satanás. A Maria Domingues, ela estava com a vida arruinada porque Satanás a levou no abismo, num profundo de trevas. E dali Deus estendeu a sua mão e a ergueu, transformou a sua vida. Deus falou comigo que a partir daquele momento ela nunca mais voltaria para as trevas. Assim como Deus fez isso na vida dela, Deus pode fazer na vida de outras pessoas. E Deus quer fazer através de você. E quem sabe em você que está assistindo esse testemunho possa estar numa situação que ela esteve. Saiba que Deus pode transformar a sua vida. Toda essa história nos motiva a continuar trabalhando e a continuar falando para as pessoas. Compartilhe esperança. Envie para frente os links que você recebe. E que Deus abençoe você também, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus ao compartilhar esperança com outras pessoas através da internet.